E agora, vamos ficar de pé e você abre a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 10. Pastor Danilo, pode ficar aqui, varão, deixa Deus te usar. Não preciso de ti. Números, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Todos acharam? O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata, ou em outras versões vai dizer trombetas, de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der o segundo toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir, para reunir a assembleia. Faça soar as trombetas, mas não com o mesmo toque. Pai, nós louvamos mais uma vez o Teu nome pela Tua palavra que foi lida nessa manhã. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga revelação, traga despertamento, traga entendimento à nossa mente, ao nosso coração. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, eu quero falar um pouco nessa manhã sobre ouvindo as 2 trombetas. Ouvindo as 2 trombetas. Quando você considera a situação de Moisés no deserto, certamente você pode ver a mão milagrosa de Deus em todo o processo. O processo de libertação do povo do Egito e a condução do povo pelo deserto foi algo extremamente tremendo, algo milagroso, somente pela mão de Deus. Como que Deus providenciou tudo para que o povo pudesse ter a sua jornada no deserto. E às vezes coisas que vão além da nossa compreensão, além da nossa imaginação. Nós vemos filmes, vemos seriados, vemos novelas tentando narrar isso, e é muito legal, mas eu tenho certeza que é meio que inexplicável. Não tem como a gente ter noção de tudo o que aconteceu naquele processo de Moisés conduzir o povo em direção à terra prometida. E a coisa mais legal que a gente pode trazer para nossa mente é que o mesmo Deus que conduziu aquele povo é o mesmo Deus que tem provido para nós tudo aquilo que nós precisamos hoje. O mesmo Deus que eles serviram é o mesmo Deus que Ele age hoje, é o mesmo Deus que tem nos direcionado hoje. E se você se mover, está se movendo no meio de um deserto, no meio de uma situação, você precisa entender que assim como Deus conduziu aquele povo, Deus está conduzindo a tua vida hoje. Amém? Eu sei que você já ouviu isso, mas é necessário que você traga sempre isso à sua mente, porque Deus não mudou. Deus não mudou, Deus Ele é o mesmo, Deus Ele continua sendo criativo, Deus continua agindo de maneira inexplicável, Deus continua agindo de maneira inédita. Cada pessoa tem um testemunho, cada pessoa tem uma história diferente para contar. Por quê? Porque Deus é um Deus criativo, Deus não fica vivendo de repetir fórmulas. Por isso que cada um tem um testemunho, cada um tem uma história, porque Deus Ele não está parado, as mãos dele não estão encobertas
recolhidas. Ele continua dando ordem ao vento, dando ordem ao mar, dando ordem à terra, dando ordem a homens de coração duro, para mover algo em direção à tua vida. Deus continua levantando pessoas para abençoar e para prover aquilo que você precisa. Esse é o nosso Deus. E essa viagem não era uma viagem fácil, principalmente depois que Deus manda Moisés construir o tabernáculo, né? Deus dá uma ordem para Moisés: faça um tabernáculo no deserto, para que eu possa me encontrar com meu povo. O deserto é o lugar onde a humanidade se encontra com a divindade. O deserto é o lugar onde você chega sem condição, sem possibilidade, e ali Deus já está te esperando, e ali você vive experiências tremendas em Deus, no meio do deserto. Deus queria ter relacionamento com o povo, mas isso não poderia acontecer no Egito. Então Ele fala: leva o meu povo para o deserto, porque ali eu vou me encontrar com Ele. Talvez vocês encontraram Deus no meio de desertos que vocês estavam atravessando. Talvez você está vivendo em meio de deserto, mas também ao mesmo tempo que você está no deserto, você tem visto o cuidado e o zelo de Deus com a tua vida a cada dia. Posso ouvir um amém aqui? Deus tem sido bom com você, sabe? E interessante que depois que o tabernáculo é montado, só para você ter uma ideia, tinham as bases do tabernáculo, elas eram de prata, onde se fincava o tabernáculo. A estrutura tinham bases de prata. Cada base dessa pesava 57 quilos. Alguns estudiosos vão dizer que esses 57 quilos representava o tronco que Jesus carregou da cruz do Calvário. Porque todo tabernáculo revela Jesus. Todo tabernáculo representa Jesus. Deus revelou para o povo o modelo que Ele tinha no céu. E o tabernáculo que estava no céu era Jesus. Então tudo ele revelou. Então imagina desmontar. Mas quem esteve comigo em Israel, na outra viagem do DVD, nós fomos numa réplica original que está montado no deserto de Timna. Lá em Israel tem uma réplica do tabernáculo. Era grande, Isaac foi, né? Grande. Imagina desmontar aquilo tudo a cada vez que eles tinham que caminhar em direção à terra prometida. Tinha que desmontar tudo, e principalmente no que diz respeito a transportar a arca da aliança, a arca da presença de Deus, que tinha que ter todo um cuidado especial. Só quem podia montar ou desmontar eram os sacerdotes da tribo de Levi, e transportar a arca somente os levitas, mas transportar o restante das coisas do tabernáculo era dividido por tribos. Queridos, eu fico imaginando, tinha que ser uma organização tremenda, cada tribo responsável por cada parte. Os sacerdotes desmontavam, mas na hora de carregar, cada tribo tinha o seu papel, a sua responsabilidade. E eu acho que era uma viagem incrível. Por mais pesada, por mais penosa ou cansativa, mas era algo incrível ver aquele povo trabalhando. E aí quando chegava num outro lugar, montava-se de novo o tabernáculo de dentro para fora, começando do santíssimo lugar, depois do santo lugar e depois o átrio, porque tudo isso representa o agir de Deus na nossa vida. Primeiro Ele mexe no interior. O tabernáculo não podia ser montado de fora para dentro, era de dentro para fora. Isso representa como Deus quer tratar com o ser humano, de dentro para fora. Porque se você mudar o exterior, mas não mudar o interior, é porque você está montando da forma errada. Tem gente que mudou a maneira de vestir, mas não mudou o interior. Então é uma santidade hipócrita. Porque a santidade exterior, sem a santidade interior, ela gera hipocrisia. Mas a mudança verdadeira, quando Deus toca na vida de alguém, quando ele é transformado por dentro, a atitude é diferente. Muda a maneira de falar, muda o comportamento, porque houve conversão no interior. Então tudo isso tinha um porquê. Eu vou repetir, eu nunca fiz aqui na IPAM, mas eu vou fazer uma série de mensagens apenas sobre o tabernáculo. Dá mais ou menos umas 6 ou 7 mensagens apenas falando do tabernáculo. O tabernáculo é algo sensacional de ser estudado, e que ainda mais você entende como que funciona a adoração. Principalmente quem trabalha, quem ministra louvor, adoração e não conhece tabernáculo, ele tem que parar tudo e estudar tabernáculo.
A gente canta coisas no Santo do Santo, as fumaças me esconde, só seus olhos me veem. Por que está isso? Isso está na Bíblia. Por que está dessa forma? O tabernáculo, quando você estuda o tabernáculo, você aprende tudo isso. Agora, imagina esse povo caminhando, eles caminharam por 40 anos. Lógico, o objetivo de Deus não era que eles caminhassem 40 anos. Mas como era um povo complicado, eu sei que aqui não tem ninguém que reclama. Eu sei que não existe pessoas que murmuram aqui da caminhada. Eu sei que não, aqui não, tinha só lá no Egito. Que eles saíram do Egito já reclamando, passaram pelo Mar Vermelho, atravessaram o mar, chegaram do outro lado, Miriam cantando o hino na vitória, celebrando, depois e agora? Eu quero beber água, eu quero uma água fresca, eu quero uma comida, eu quero não sei o quê. O povo acaba de viver um milagre e começava a reclamar. Você imagina, para a mulher, por exemplo, sem trocar roupa por 40 anos. Porque Deus disse, a roupa não se gastará e o sapato não se gastará. A provisão de Deus não envolve luxo. Mas ela te garante, não vai te deixar passar por necessidade. Vocês não vão ter falta de nada. A sandália não vai se gastar. Querido, você vai ter que usar o mesmo. Para a mulher deve ser um negócio complicado, deve ter sido complicado. A mulher, imagina, eu queria tanto comprar um Sharp, uma sandália da Carmen Stefanes. Eu queria, ou então na Arezzo, ou até na Paquetá, uma Havaiana nova. Eu queria alguma coisa nova. Não. Eu queria nem que fosse uma saída de praia nova, alguma coisa nova, que eu não aguento mais olhar para esse vestido. Imagina Moisés encarar a reclamação dos homens e das mulheres. Eu acho que o mais difícil era bom. Mas eles vivendo a cada dia o maná, a provisão do maná, até daquilo que Deus mandava, eles reclamavam, gente. Tinha gente que reclamava do maná, eles reclamaram daquilo que Deus mandava, reclamaram da provisão de Deus. Mas existiam regras para que essa caminhada funcionasse. Existia organização. Eu tenho para mim que tinha as regras que Deus havia dado e que Moisés havia dado para o povo para que essa viagem se tornasse suportável, sabe? E eu tenho que muitas coisas que aconteceram também não estão escritas na Bíblia, porque acho que não daria. A gente teria um livro enorme se fosse relatar todos os detalhes que aconteceram nessa viagem. Principalmente, eu volto a repetir, no cuidado em transportar a arca, porque não era de qualquer maneira. Você vai ver mais na frente, quando Davi vai restaurar a arca de Deus para a cidade de Davi. Uzá morre porque ele tocou na arca de maneira indevida. Ele não podia tocar na arca, e ele toca na arca porque, mesmo ele sendo filho de um sacerdote, ele tocou na arca de maneira indevida, e Deus não se agradou, e ele caiu morto no meio do caminho, porque Deus, as coisas de Deus, elas não podem ser feitas, as coisas de Deus têm que ser feitas à maneira de Deus. Não adianta eu querer fazer para Ele, se não for da maneira dEle. Eu tenho que fazer para Ele, mas da maneira dEle. Amém? E algumas coisas para Deus, elas são inegociáveis. A santidade é uma delas. Compromisso, responsabilidade com as coisas santas, compromisso com a sua palavra, compromisso com o corpo. Se Deus nos tratasse como nós tratamos os compromissos que nós fazemos com Ele. Ai de nós, a gente estava enrolado. Agora, chegando nesse texto, isso foi só uma introdução para você entender. Nesse texto aqui, Deus dá uma ordem para que se fizessem 2 trombetas de prata, e elas eram usadas para coisas distintas. Uma trombeta era usada para convocação da assembleia. Quando se ouvia o som de uma trombeta,
O pessoal sabia que eles tinham que se reunir, ou também ela era usada como um SOS, como um socorro. Havia os toques diferentes, e quando eles ouviam, eles sabiam o toque que era para se reunir, para ter uma reunião, uma assembleia, e sabiam como era o toque de emergência, de sinal de perigo. E a segunda representava o momento de levantar o acampamento. O momento de levantar o acampamento para seguir a caminhada, para partir, para ir embora. E o meu sermão nessa manhã, ele é mais informativo. Eu quero que você entenda, e eu vou simplificar para você. Não é um sermão longo, sabe? Os israelitas, por exemplo, o povo hebreu, eles não poderiam se aventurar a se afastar muito longe do acampamento, porque senão eles corriam risco de não ouvir o som da primeira trombeta. Eles tinham que estar a uma distância aonde eles conseguiam escutar o som da convocação, o som da primeira trombeta, porque se ele não ouvisse a primeira trombeta, ele não estaria preparado para se mover quando a segunda tocasse. Vou repetir. Quem não ouve a primeira, não consegue ouvir a segunda. Quem não ouve a trombeta para se reunir, quem não ouve a trombeta da emergência, do cuidado, do zelo, do volta, da repreensão, ele não vai conseguir ouvir o som da segunda trombeta. Então não se afaste para muito longe do acampamento, não se afaste do lugar onde Deus está tocando a primeira trombeta, para que você possa estar vigilante. Não vá para muito longe, porque a segunda pode tocar e você não vai ouvir. Muito na moda se falar sobre destino nesses dias. Todo mundo fala de destino, mas normalmente as pessoas falam num destino pensando nas suas carreiras profissionais, pensando na sua popularidade, pensando no seu ego, pensando somente no seu umbigo e nos seus business e nos seus negócios. Mas eu quero te falar que há um destino que é mais importante do que todos, e esse destino se chama céu, esse destino se chama eternidade. As pessoas estão vivendo muito em função dos seus business e esquecendo de sonhar com a eternidade, esquecendo de se preparar para o som da segunda trombeta. Meu Deus, meu Deus, você não pode se afastar, você não pode ignorar o som da primeira trombeta. Eu quero perguntar, é possível você ser capaz de ouvir o som da primeira trombeta? Se você ficar muito longe, você não conseguir ouvir, você pode perder o som da segunda. Sabe, é uma linha tênue, mas eu, como pastor dessa igreja, eu estou lutando para que a primeira trombeta seja tocada a todo culto aqui. Os pastores dessa igreja têm tocado a primeira trombeta todos os cultos. No domingo de manhã você ouve uma trombeta tocando. No domingo à noite você ouve trombeta tocando. Na terça-feira você ouve uma trombeta tocando. E a primeira trombeta está sendo tocada, porque está preparando você para que você esteja atento e consiga discernir quando a segunda trombeta tocar. Meu Deus, sabe, a razão das palavras de confronto, a razão das palavras de despertamento é a primeira trombeta do SOS gritando: cuidado, não se afaste, cuidado, reveja a sua vida, cuidado. A segunda trombeta vai tocar, mas se você não está dando ouvido à primeira, você não vai dar ouvido à segunda. Eu estou tocando a primeira, mas quem vai tocar a segunda é o próprio Deus. Eu estou tocando a primeira, sabe? Eu estou tocando a trombeta que você tem que se separar do mundo, que você tem que aprender a viver no mundo, mas não se tornar como o mundo é.
Eu estou tocando a trombeta do não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Eu estou tocando a trombeta que você não precisa trazer o mundo para dentro da igreja, mas você precisa sair e fazer a diferença fora desse mundo. Eu estou tocando a trombeta que você deve se dedicar ao Senhor e se envolver com o reino dele. Eu estou tocando a trombeta que você deve pensar um pouco menos em você e pensar no reino. Eu toco a trombeta para que você não viva em função dos seus sentimentos, nem em função da sua alma. Eu estou tocando a trombeta para dizer para você: o diabo anda ao teu derredor, querendo te destruir, querendo destruir a sua família, querendo destruir a sua casa. Ouça o som da primeira trombeta. Ei, você deve acreditar que eu, como pastor dessa igreja, enxergo algumas coisas que são uma ameaça para você, que são uma ameaça para a tua família, que é uma ameaça para a tua vida, mas muitos ignoram os conselhos que são dados, muitos ignoram a palavra que é ministrada. Entra culto e sai culto e a vida não muda e não toma uma decisão. Você está desprezando o som da primeira trombeta. Sabe, eu como pastor tenho que tocar a trombeta de coisas que estão colocando a sua alma em perigo. Eu tenho que dizer que se você não consertar a sua vida, se você não decidir ter um compromisso verdadeiro com Deus, se você não abandonar velhos hábitos que estão arrastando você para o inferno, você não vai ouvir o som da segunda trombeta. Se você não voltar para as práticas do reino, do evangelho, e abandonar práticas mundanas na sua vida, você não vai ouvir a segunda trombeta tocar. Então é hora de se consertar, é hora de voltar para o acampamento, é hora de ficar perto do arraial, é hora. É minha responsabilidade tocar trombeta alto, é tocar trombeta forte. É minha responsabilidade quando eu olho para a tua vida e falo: você precisa mudar nisso, tem coisas que estão erradas. Você precisa ouvir e você precisa assumir a responsabilidade de que algo na sua vida não está certo e que você precisa voltar para o lugar aonde Deus te chamou. Meu Deus do céu, às vezes é difícil para nós, porque parece que a gente está enxugando o gelo. Às vezes, como pastor, a gente cansa e a gente pergunta: cara, o que está acontecendo? A gente não está conseguindo ser entendido? Ou é o povo que não quer mudar? A gente fala de perdão na igreja, mas o que a gente mais vê é a gente com picuinha e com mágoazinha um do outro. Se um não falou de uma maneira, se o outro não fez, chega, isso cansa. Sabe? Às vezes a gente pergunta: onde é que eu estava com a cabeça? Mas aí a gente percebe quando algumas pessoas não querem nada, elas só querem se autopromover. A gente percebe quando algumas pessoas só querem causar intriga. A gente enxerga quando algumas pessoas só querem popularidade, mas querem continuar lambuzadas no pecado. Você está desprezando o som da trombeta e tu vai ficar de fora se você não consertar a sua vida. Isso aqui não é um lugar para autopromoção. Se você está buscando autopromoção, você está no lugar errado. Se você está buscando um lugar para querer mostrar o seu talento e ser visto, você está no lugar errado. Mas se você está num lugar que você quer servir a Deus de todo o seu coração e fazer parte de um ajuntamento santo, que entende o chamado, entende o seu propósito, aí você está no lugar certo. Agora, se está aqui para querer tirar a casquinha e fazer o seu nome, você está no lugar errado.
Sabe? Às vezes dá vontade de parar, só vontade, a gente lembra que a gente tem um chamado. E aí a gente lembra que a gente não vai desistir, sabe? Sabe por quê que a gente dá a nossa cara a tapa? Sabe por quê? Que às vezes a gente é incompreendido e é alvo de críticas, um monte de coisa. É tudo para que as nossas ovelhas ouçam a trombeta. Eu quero que você ouça a trombeta. Você pode torcer a cara para mim, mas ouça a trombeta. Você pode não gostar da maneira que eu falo, mas ouça a trombeta. Você pode criticar um monte de coisa, mas ouça a trombeta. Não despreze a voz de Deus. Não despreze o que Deus está te falando. Eu, como pastor da IPAM, eu preciso perguntar: tem alguém aqui que está ouvindo essa mensagem e que está ouvindo a trombeta? Ei! Ouça a trombeta que está te alertando que ainda dá tempo de voltar. Você já foi muito longe, você ultrapassou uma linha. Ei! Volta! Volta daí! Volta daí. Sai desse relacionamento que está te levando para o inferno. Sai dessa prática pecaminosa que está te levando para o inferno. A Bíblia não mudou. Não tem a Bíblia moderna. A Bíblia é o que é. Não tem evangelho sem rude cruz. Não existe uma versão light de tomar a cruz e seguir a Cristo. Não existe uma versão popular de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não existe uma versão profissional de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ouça a primeira trombeta. Não despreze a primeira trombeta. A primeira trombeta era para unir o povo. Vamos estar unidos como igreja. Largar nossa infantilidade. Largar nossa imaturidade. Entender que nós só faremos diferença se nós estivermos unidos. Fazer um trato hoje com Deus de parar de falar mal dos outros. Quero convidar você a entrar num jejum permanente, jejum de crítica. Quem aceita isso? Quando vier a vontade, você xaracatarau. Aleluia, Deus é bom. Sabe, você precisa aprender a ser grato a Deus todas as manhãs. Levantar e dobrar os seus joelhos. Sabe, ser a voz de Deus nessa terra. Deus também toca a trombeta através de você em outros lugares. Nós somos trombetas de Deus nesse lugar. Por onde você passar para dizer: Jesus está voltando. Jesus, queridos, eu ouço isso desde que eu era pequenininho, pastor. Mas isso é verdade. Jesus está voltando, e para uns ele volta antes. Para uns ele volta antes, que é quando Jesus escolhe alguém. Ele voltou para aquela pessoa. E você precisa estar preparado. Sabe, precisamos ser homens e mulheres que tocam a trombeta. Sabe, eu quero que você esteja preparado quando essa trombeta tocar. Querido, você pode ficar com raiva de mim, mas escute a trombeta. Você pode não se identificar com o ministério, mas escute a trombeta. Sabe, escute, esteja preparado.
E eu agradeço por homens e mulheres de Deus que tocaram a trombeta na minha vida. E eu estou onde estou hoje, porque eu ouvi a primeira trombeta. Eu estou onde estou hoje, tenho vivido o que eu tenho vivido hoje, porque eu ouvi a primeira trombeta. Tiveram homens e mulheres de Deus que insistiram em tocar a trombeta. Uns deles Deus já levou, mas outros estão até hoje tocando a trombeta e tocando a mesma coisa. Você não tem que mudar o toque de acordo com o gosto popular. Você não tem que tocar o que o mundo está esperando você tocar. Você tem que tocar o que Deus mandou você tocar. Moisés não dava o que o povo queria. Se Moisés fosse andar guiado pelo povo, ele não tinha andado 10 metros. Moisés foi um herói, cara. Eu vou te falar. Moisés foi um herói. Mas Moisés ouvia Deus e falava com o povo. Ouvia Deus e falava com o povo. Ele ouvia a trombeta, ele já tinha ensinado. É isso, nós precisamos ouvir a Deus e tocar a trombeta. Toca o que o céu mandou você tocar. Sabe, esteja preparado. Volto a repetir. Você só vai ouvir a segunda se você não desprezar a primeira. E aí a palavra vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E ainda vai dizer mais, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Fique em pé no seu lugar.